Queridos irmãos, graça e paz. Iremos agora nos alimentar da palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 8, versículos 23 ao 27. Mateus capítulo 8, versículos 23 ao 27. Veremos nessa passagem que o Rei Jesus demonstra a sua divindade através da sua autoridade sobre a natureza. Assim lemos o texto. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra de Deus. Meus amados irmãos, o texto em apreço mostra a autoridade de Cristo sobre a natureza, quando ele repreendeu os ventos e o mar. Esse texto faz parte de uma seção que trata justamente do poder de Cristo, que revela a sua divindade, isto é, que ele é Deus. Mateus, ao escrever o evangelho que leva o seu nome, visava mostrar que Jesus é o Rei Messias de Israel, prometido no Antigo Testamento. Ele é o Messias enviado e que também tem um domínio sobre toda a criação. E podemos verificar três coisas muito instrutivas relacionadas ao Rei Jesus nessa passagem. Primeiro, que o Rei Jesus foi seguido pelos seus discípulos. Assim verificamos no versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então, o Mateus está registrando que Jesus ele entra no barco e logo após, os seus seguidores o acompanham. Essa declaração é digna de nota. Por quê? Porque a manifestação do poder de Cristo em acalmar o temporal foi demonstrada aos seus discípulos. Na versão de Marcos, texto paralelo ao que estamos considerando, diz que eles haviam deixado a multidão, onde estava Jesus e seus discípulos. Cristo tensionava dar uma compreensão sólida de quem ele é para os seus seguidores. Como vimos na exposição acerca da confissão de Pedro, os discípulos tinham uma compreensão confusa e lenta acerca da identidade de Jesus Cristo e que foi sendo esclarecida de forma progressiva. O fato de Cristo estar tratando com seus seguidores ganha mais destaque quando observamos, meus irmãos, que em Mateus capítulo 8, versículo 18, o Senhor Jesus, ele vendo que havia uma grande multidão em torno de si, ele ordenou aos discípulos que passassem para outra margem em direção à terra dos Gadarenos, como podemos ler no versículo 28. E ao falar para os discípulos sobre atravessarem para outra margem, o Senhor ele havia posto à prova duas pessoas que queriam segui-lo. O primeiro, que disse que seguiria Jesus por onde quer que ele fosse, a quem Jesus disse que as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas ele não tinha lugar onde reclinar sua cabeça. Ele não havia calculado o custo de seguir o Mestre. Logo a seguir, conforme lemos, os seguidores de Cristo passariam por um temporal e Jesus dormiria no barco, mostrando de fato que ele não tinha um lugar onde reclinar a cabeça a ponto de dormir um barco em navegação. O outro, irmãos, ao ser chamado pelo mestre para segui-lo, pediu permissão para ir primeiramente sepultar o seu pai. Ao que Jesus disse que deveria segui-lo e deixar os mortos sepultar os seus mortos. Mas no versículo 23, os discípulos seguiram seu mestre, o seu Senhor, o seu Rei. Jesus entrou no barco, diz o texto, e eles o seguiram. Irmãos, os discípulos de Jesus seguem os seus passos. É como Bartimeu que, ao ser curado pelo Senhor e ser salvo por ele, imediatamente o seguiu pelo caminho. Os seus apóstolos, conforme lemos nas Escrituras, foram chamados por Cristo para a salvação e também para o discipulado. Eles tomaram de fato, irmãos, o jugo de Jesus. Seguir a Cristo caracteriza um verdadeiro discípulo. O próprio Senhor disse em João 10, 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as,
e elas me seguem. A vida dos súditos do rei, dos cidadãos do reino, deve ser conduzida na direção que o rei Jesus quer. Você que me ouve, entende isso? Se és um seguidor de Cristo, irá segui-lo para onde ele quer. E estará comprometido com ele a ponto de viver o que Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O barco que Jesus entrou com seus discípulos para atravessar a outra margem, meus irmãos, era um barco grande e cabiam umas 15 pessoas. E o mar a que se refere o versículo 24 era o conhecido Mar da Galileia. Mas é preciso que saibamos que não era necessariamente um mar, era na verdade um lago, mas para os habitantes locais era visto como um Mar da Galileia, também chamado de Quinerete, Tiberíades e Lago de Genezaré. Segundo o Warren Wiersbe, esse mar, o lago, tinha cerca de 21 quilômetros de comprimento por cerca de 13 quilômetros de largura. E enquanto Jesus atravessava o mar com os discípulos em direção à província dos Gadarenos, o texto diz que sobreveio uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Observe, uma tempestade tão grande, era um tremor violento, irmãos, como um furacão. Era comum tempestades súbitas e repentinas no Mar da Galileia. O Mar da Galileia estava a cerca de 200 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. Por causa da sua altitude baixa, a temperatura do ar é muito mais quente ali do que nos planaltos e nos montes circundantes. Isso resulta em perturbações atmosféricas. Também, fortes ventos descem pelo Vale do Jordão, procedentes do Monte Hermon, de cume nevado. E quando o ar quente e o ar frio se encontram, resultava em temporal. Meus irmãos, o temporal era fora do comum, era assustador. O barco estava prestes a naufragar. Essa ventania, esse vendaval, essa tempestade, meus irmãos, foi anormal, algo que acontecia costumeiramente, mas não com essa proporção. O vendaval era tão grande que varria o barco. E o curioso é que o Senhor Jesus estava dormindo em meio à grande tempestade. O texto diz no versículo 24 que ele, porém, estava dormindo. Isso mostra, meus irmãos, a perfeita humanidade de Jesus. Ele estava cansado, ele estava dormindo. Aquele que é plenamente Deus se fez homem. Mas enquanto Cristo dormia, os discípulos estavam desesperados. E em face de tanto medo, os discípulos clamaram ao Senhor. Aqui entramos no segundo ponto do sermão. O Rei Jesus foi clamado pelos seus discípulos. Veja os versículos 25 e 26. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. A postura do Senhor está em claro contraste com a dos discípulos. Cristo estava dormindo em paz. Ele estava, de fato, cansado, mas estava plenamente confiante nos cuidados do Pai. Isso nos recorda do Salmo 4,8, que diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Jesus estava tranquilo, ao passo que os seus seguidores estavam agitados. E vale ressaltar que muitos dos discípulos eram pescadores experientes, homens que eram peritos e, sem dúvidas, já haviam enfrentado muitas tempestades em alto mar. Mas, como vimos, essa tempestade que eles estavam enfrentando agora era distinta, era fora do comum. De modo, irmãos, que todo o preparo que eles tinham não serviu de nada. Eles não tinham capacidade alguma para lidar com aquela situação, com aquele temporal. Eles dependiam da intervenção de Cristo para serem salvos daquela situação.
E reconhecendo isso, o texto diz que eles clamaram ao Senhor, desesperadamente pedindo que Cristo os salvasse, porque eles estavam perecendo. Eles não podiam fazer nada, mas sabiam que Jesus podia. Então eles clamaram. E em resposta ao clamor dependente dos discípulos, Jesus fez duas repreensões, conforme lemos no versículo 26. A primeira coisa que Jesus fez foi repreender os discípulos através de uma pergunta desconcertante. Leia o início do versículo 26. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Você consegue imaginar ouvindo uma pergunta dessa da parte do Senhor? Jesus demonstra que não era para os discípulos terem reagido à tempestade daquela maneira, com desespero. E uma observação importante, irmãos. Ele não disse que os discípulos não tinham fé, mas que a fé deles era pequena. Ou seja, que a fé deles era ineficiente, defeituosa. Em versículos anteriores, Jesus havia se admirado de um centurião, ao ponto de dizer no versículo 10 que nem mesmo em Israel ele havia achado um homem com uma fé como a daquele homem. O centurião reconheceu e confiou na sua autoridade, de que se ele dissesse apenas uma palavra, o seu criado sararia. Ele cria no poder de Jesus Cristo, na autoridade de Cristo, de modo que se Jesus falasse apenas uma palavra, meus irmãos, o seu servo seria curado. Mas aqui o Senhor Jesus reprova a pequena fé dos seus seguidores. Jesus chama os discípulos a uma compreensão mais clara acerca de quem Ele é. E além de repreender os seus discípulos, a segunda coisa que Jesus fez foi repreender os fenômenos da natureza. Isso mesmo. Veja a última parte do versículo 26. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Deus seja louvado. Cristo expressou a sua divindade ao exercer o seu domínio sobre a natureza. Assim como o Pai, com o poder da sua palavra, disse: haja luz, e houve luz. Jesus repreendeu, meus irmãos, o vendaval com o poder da sua palavra. No Antigo Testamento somos informados que somente Deus pode fazer isso. Ouça alguns textos. Salmo 65, verso 7. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas. Salmo 89, verso 9. Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Salmo 93, versos 3 e 4. Os rios levantam ao Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Salmo 107, versos 28 e 29. Então clama ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Sendo assim, quando Cristo acalma a tempestade, Ele está mostrando expressamente que Ele é Deus com o Pai. Está demonstrando o seu poder, a sua autoridade. Ele tem um domínio sobre as tempestades. Ele exigiu com o poder da sua palavra que a desordem na natureza desse lugar à ordem. E após repreender a fúria do vento e do mar, o texto diz que seguiu-se uma bonança. Isso, irmãos, é uma amostra, uma demonstração do que o Senhor fará com a natureza. Como sabemos, Deus criou tudo perfeito, mas pelo advento do pecado, até a natureza foi afetada pelas suas consequências desastrosas. De maneira que Paulo assim escreveu em Romanos, capítulo 8, versículos 19 ao 22. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Todavia, irmãos, o Senhor irá restaurar a natureza à sua condição original. Como disse Paulo aos Efésios, o Pai
segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Irmãos, diante da intervenção soberana do Senhor Jesus Cristo, qual foi a reação dos discípulos? A resposta a essa pergunta nos leva ao nosso terceiro ponto. O Rei Jesus foi admirado pelos seus discípulos. Leia comigo o versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados, eles ficaram maravilhados, admirados. Quando Mateus disse que eles se maravilharam, significa que eles se surpreenderam, tiveram grande temor, uma demonstração de deslumbramento e reverência, e não de terror. Diante da tempestade, eles demonstraram desespero e pavor, mas diante da autoridade de Cristo, eles ficaram maravilhados. E isso fica ainda mais claro quando lemos a pergunta de surpreendidos feita por eles: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? É Deus, meus queridos irmãos, o Messias que nasceu de mulher para salvar o seu povo dos seus pecados. E uma vez que os discípulos conheciam o Antigo Testamento, sabiam muito bem que só Deus pode aplacar tempestades. A compreensão deles acerca de Cristo estava sendo ampliada e solidificada. Vocês entenderam porque Jesus reprovou a pequena fé deles? O próprio Deus estava com eles naquele barco, irmãos. Por isso eles não deveriam ficar desesperados. Você consegue perceber o que o Senhor espera de nós nos momentos de aflições e dificuldades? Nós precisamos reconhecer a nossa limitação, sim. Precisamos reconhecer a nossa dependência do Senhor em face das adversidades, com certeza. Mas temos que confiar no Senhor, porque Ele é Deus, tem o controle de nossas vidas e de toda a criação. Ele é Deus. Diante das lutas, confie em Deus. Diante de Deus, fique maravilhado, fique extasiado. Irmãos queridos, esse texto é amplamente instrutivo e tem muito a nos ensinar. Eu quero finalizar essa prédica destacando algumas lições que contextualmente podemos aprender com esse texto. A primeira lição é que precisamos crescer no nosso entendimento acerca de Cristo. Os discípulos estavam num processo de crescimento na compreensão da identidade do Senhor. Sobre a divindade de Jesus, eu espero que você não tenha dúvidas, porque esse é de fato um assunto de vida ou morte. Mas mesmo reconhecendo que Ele é Deus e que se fez homem para nos salvar, somos orientados por esse texto que analisamos a conhecê-lo mais. Lembrando que o conhecimento não é apenas teórico, mas também relacional. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, somos exortados: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Que possamos, como Maria, irmã de Marta e Lázaro, estar aos pés de Cristo, ouvindo a sua palavra e o honrando desde agora e para sempre. Essa é a primeira lição. A segunda verdade que aprendemos com esse texto é que os discípulos não estão isentos das tempestades da vida. Não foi a única vez que os discípulos enfrentaram um temporal. Lemos de outra vez em Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 33. Se você é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, você não está imune das aflições que o próprio Cristo disse que seus discípulos passariam. Ele disse: no mundo tereis aflições. A terceira lição que aprendemos com esse texto é que devemos depender totalmente do Rei Jesus. Sim, como vimos, alguns dos discípulos eram pescadores peritos, experimentados, experientes, mas não puderam fazer nada diante da grande tempestade, senão clamar a Jesus por socorro. Se você, meu irmão, está vivendo dias que têm causado medo em você e até mesmo desespero, não se esqueça que o Senhor Jesus está conosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está presente na hora da angústia. Por isso, não se desespere. Pelo conhecimento que você já tem dele, sabe que pode confiar totalmente nele, nos seus cuidados, na sua providência. Ele tem um controle de tudo, mesmo que para você seja impossível, até mesmo insuportável. Dependa dele. Somente Jesus Cristo ele pôde salvar os discípulos daquela situação, daquele vendaval. E isso também ilustra como nós somos dependentes dele para a salvação das nossas vidas. Portanto, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.